A gente havia comentado que quando a gente deixa um pouco esse autocuidado de lado, a gente tem uma tendência ao adoecimento, que ele vai vindo, às vezes, como uma ansiedade, ele pode vir como uma forma de depressão, ele pode vir como dores no corpo, né? Então, pessoas que têm muitas dores nas costas, por exemplo, ela pode aparecer, às Sim, vezes, como uma doença psicossomática, né? Então, como sim. uma alergia. Então, às vezes, tem muitas formas, né, que as nossas emoções elas vão se manifestando, né? E como eu falava antes, que a emoção, na verdade, ela sinaliza para nós. E quando a gente não acolhe, ou a gente ignora, ou a gente fala que a gente não pode sentir, o corpo ele vai revelar de alguma maneira, porque o nosso Sim. corpo ele é sábio, né? Então, a gente aprender a escutar o nosso corpo, e eu acho que assim, isso é uma vantagem que nós temos enquanto profissionais de saúde, que a gente estudou como o funcionamento do nosso corpo. Né? Então, a gente entende de fisiologia, a gente entende dos processos que acontecem com o nosso corpo. E aí, a gente tem muitas vezes tem essa dificuldade de que realmente a gente está com a faca e o queijo na mão, né, para entender mais de quem nós somos, né, de como que a gente funciona, né, e assim, o corpo e a mente, eles estão muito conectados, né, então um influencia o outro. Então eu digo que assim, se você consegue fazer uma prática de atividade física, por exemplo, uma caminhada, a caminhada, ela ajuda você no campo físico e no campo mental, né? Então, eu, por exemplo, quando eu faço caminhada, eu penso na minha vida toda, sabe? Vem memórias, vem planos, vem ideias, vem uma série de coisas naquele momento, além do relaxamento, né? Então, assim, Sim, exatamente. a gente descobrir que a gente qual é a forma que nos ajuda, né? Porque eu digo que aqui não existe uma prescrição de receita, né? Mas eu acho que a gente ir descobrindo o que funciona para nós, né? Então, tem muitas pessoas que gostam, por exemplo, que se identificam com a meditação. Tem outras pessoas que não se identificam. Então, ela precisa descobrir com o que ela se identifica, que vai fazer bem para ela, né? E às vezes é algo bem inusitado, muito pessoal, muito personalizado, muito específico. Né? Então, acho que é nesse sentido que a gente vai conseguindo cuidar de nós. E quanto melhor a gente cuida de nós, a gente cuida do outro também. Sim, sim, exatamente. Então, até aproveitando, né, como você comentou, dessa questão de que as pessoas precisam realmente colocar para fora todas as emoções, né? Então, assim, na parte da físio, a gente utiliza muito a acupuntura, né, a acupuntura tradicional chinesa. E na acupuntura tradicional chinesa, são exatamente essas 5 emoções que a gente trabalha. Então, a gente vai trabalhar com a questão da tristeza, medo, preocupação, ansiedade e raiva. E o que a gente entende na medicina chinesa? Que nós somos seres em busca do equilíbrio, certo? Né? Então, o nosso maior desafio como ser humano é buscar o equilíbrio. Porém, a gente não é de ferro, né? Como a gente está comentando, a gente precisa sentir essas emoções. E daí que vai envolver a forma de que como cada pessoa vai se autoavaliar, né? Então, tanto dentro da parte da psicologia, eu acredito, né? Mas a parte da medicina chinesa, na acupuntura, também a gente trabalha muito com com essas questões emocionais. Por quê? Porque muitas vezes as questões emocionais vão originar as dores físicas. Então, se eu não trabalhar algumas questões emocionais, a minha dor não vai parar, não vai melhorar. Então, eu preciso ver aonde que começa essas emoções, onde estão começando, para daí entender qual é o limiar, muitas vezes até da dor física. Então, na medicina chinesa, a gente relaciona muito na acupuntura os sentimentos, né, com as dores e alterações no nosso corpo também. E na medicina chinesa, o que eu acho assim mais interessante é que não tem essa separação do que é saúde física e do que é saúde mental. Não tem essa separação. Por exemplo, são sintomas só de saúde física, vou tratar só a minha dor física ou vou tratar somente a minha dor emocional. Não, é as duas interligadas. Então, isso eu acho assim muito interessante, né, dentro da medicina chinesa. É algo que a gente utiliza bastante dentro da fisioterapia também. E é aquela questão, né, que a gente está batendo em cima hoje, que é a relação entre saúde física e saúde mental. Não tem como separar as duas, né? Então, chama o marido, chama a esposa, dança no meio da casa, olha que beleza, né? Põe uma musiquinha, né? Chama a família para dançar, isso aí ajuda bastante. A própria dança vai exercício aeróbico que vai estar trabalhando
condicionamento, até a parte vai ajudar na melhora da capacidade respiratória, além de proporcionar momentos de prazer, de alegria, né, de estar junto com a família, com a pessoa que está ali convivendo na mesma casa que você. Né? Então, nós precisamos mudar também, né, as nossas estratégias para o enfrentamento de todas essas questões emocionais, né? Por exemplo, a ansiedade e depressão, como a gente até comentou, né, esses dias, que tem aumentado entre as pessoas. Nós precisamos mudar o nosso comportamento para nos adaptar a essa novo modelo, né, que é o que a gente está vivendo, que é o isolamento social. Então, assim, a gente precisa manter ativo, né, realizar os exercícios físicos, lembrando que os exercícios têm que ser compatíveis com a sua condição física. Então, por isso que é importante sempre ter um fisioterapeuta ou um educador físico acompanhando, para saber quais os movimentos, quais as atividades físicas que são de acordo com as suas limitações. Então, super importante também. E além dos benefícios da parte psicológica, de tudo que a gente já sabe que é liberado, né? Endorfina, serotonina. Então, todos os hormônios que vão trabalhar o bem-estar também vão ser liberados na atividade física. Então, ou seja, fazer atividade física não é só pensar no corpo físico, mas sim na saúde integral. Né? Então, é aquela questão até se a gente for pegar até a história do estresse, né? A história do estresse é aquela coisa de lutar e fugir, né? De mecanismo de luta e fuga. Só que assim, hoje em dia a gente já não pode fazer isso, né? De caçar e lutar e tal. Então, o que a gente faz? Se todos os nossos hormônios vão estar ativados, né, para a fase de alerta, que é a fase do estresse, né? Então, o que a gente vai fazer para compensar, para descompensar nessa hora? É a atividade física. Então,